Olá, amigos do canal Espiritualidade. Talvez você já tenha lido ou ouvido algumas frases como estas. Quem perdoa é Deus, quem deixa passar é catraca, quem tem dó é violão, quem tem pena é galinha, quem come mosca é sapo, quem deixa passar em branco é corretivo, quem deixa barato é Black Friday. Essas frases expressam um certo desprezo por quem perdoa, se solidariza ou ignora as faltas alheias. E, de certa forma, representam o pensamento daquelas pessoas que se consideram muito fortes, assim como Cállicles, um dos interlocutores de Sócrates, no diálogo escrito por Platão, conhecido como Gorgias. Cállicles era alguém que acreditava que a força é o que dá o direito aos que dominam e que os homens devem fazer de tudo pelos seus desejos. Segundo ele, nesse diálogo escrito por Platão, os fracos, por se envergonharem da própria debilidade que procuram esconder e qualificam de feia a intemperança para escravizarem, conforme disse há pouco, as pessoas bem dotadas por natureza. Sendo incapazes de satisfazerem suficientemente suas paixões, elogiam a temperança e a justiça com base em sua própria pusilanimidade, ou seja, sua covardia. Depois desse longo diálogo que Sócrates desenvolve com esse personagem, essa figura, o Cállicles, Sócrates vai concluir o seu pensamento assim. Entre tantos argumentos desenvolvidos, todos foram refutados, tendo sido este o único que se manteve firme, a saber, que devemos, com mais empenho, precaver-nos de cometer injustiça do que ser vítima de injustiça, e que cada um de nós deve esforçar-se, acima de tudo, para não parecer que é bom, mas para sê-lo realmente, tanto na vida particular como na pública. Kardec sintetizou em seu resumo da doutrina de Sócrates e Platão essa ideia que decorre desse diálogo de Platão e Cállicles, ou melhor dizendo, esse diálogo escrito por Platão, mas que ocorre entre Sócrates e Cállicles. Kardec sintetizou dessa forma, no item 12 do seu resumo. Não se deve nunca retribuir a injustiça com a injustiça, nem fazer mal a ninguém, qualquer que seja o mal que nos tenham feito. Poucas pessoas, entretanto, admitem esses princípios, e as que não concordam com ele só podem desprezar-se umas às outras. Não é este princípio da caridade que nos ensina a retribuir o mal com o mal e a perdoar aos inimigos? O princípio do perdão aos inimigos é bem desenvolvido por Allan Kardec no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, Amai os vossos inimigos, e que abordaremos no futuro. Mas o que nos chama a atenção neste momento das nossas reflexões é essa atitude de desprezar os valores dos outros que algumas pessoas têm. Há muitas pessoas que apresentam uma tendência de quererem justificar as suas imperfeições, menosprezando as atitudes positivas que outras pessoas têm. Como, por exemplo, aquelas frases do início que nós lemos, elas revelam que há um certo desprezo pelas pessoas que são capazes de perdoar. E muitas vezes nós pronunciamos frases com algum desdém nessa mesma atitude, nessa mesma postura de desdenhar as características positivas que as pessoas apresentam, tentando justificar as nossas imperfeições. Este fato podemos observar, podemos analisar a nossa própria fala, a nossa própria comunicação com as outras pessoas, deveria nos levar a repensarmos, quais são os nossos verdadeiros valores, quais são as ideias que realmente nós apresentamos. Porque de alguma forma, em algum momento, em nossas comunicações, nas verbalizações que nós fazemos, nós acabamos então exprimindo as verdadeiras ideias, os verdadeiros valores que nós temos.
Nós expressamos no nosso modo de falar a nossa visão de mundo. A partir então dessa autoanálise daquilo que nós falamos, daquilo que nós pronunciamos, nós poderíamos encontrar então um caminho de renovação e transformação de nossas vidas. E quando nós descobrimos essa nossa essência verdadeira a partir do que nós falamos, a partir daquilo que nós exteriorizamos, nós deveríamos, cada um de nós, nos esforçar acima de tudo, não para parecer que é bom, mas para sê-lo realmente, tanto na vida particular como na pública. É aquela recomendação de Sócrates na sua conclusão do seu pensamento que ele dirige a Cállicles. Realmente, quando nós identificarmos que nós temos um modo de ver a vida imperfeito, ainda muito crítico e que muitas vezes justifica as nossas imperfeições, ao invés de só policiarmos as nossas palavras, apenas cuidar para que outras pessoas não descubram quem realmente nós somos, que de fato nós produzíssemos uma mudança, uma transformação em nós, que realmente nós fôssemos capazes de não sermos apenas alguém aparentemente bom, mas de fato alguém que busca ser bom continuamente. Em muitas ocasiões da vida, nós vamos revelar então nas nossas falas uma certa mágoa em relação às pessoas que nos feriram. Nós vamos revelar através das nossas palavras um certo desejo de vingança, de ver sofrer aqueles que nos magoaram ou prejudicaram de alguma forma. Nós até justificamos, alegando que queremos ver a justiça se cumprindo. Algumas pessoas até dizem, Deus me fará justiça. Mas, na verdade, elas estão desejando que Deus faça por elas a vingança que elas gostariam de fazer e que não podem exercer então. Talvez elas se inspirem nesse pensamento, Deus me fará justiça, num trecho de uma carta de Paulo, a carta aos Romanos, em que ele diz assim: Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Isso está lá então na carta aos Romanos, no item 12, no capítulo 12, no versículo 19. Nós devemos, de fato, esperar, aguardar a justiça divina sempre, mas não com esse pensamento que essa palavra de Paulo aqui coloca, Deus, com a sua ira, irá fazer a justiça. Ele está falando para um povo numa época, aproveitando aquelas ideias que eram muito próprias naquele tempo, mas que hoje, a partir da mensagem de Jesus, nós sabemos, não devemos imaginar que Deus irá tratar o erro do outro com ira, com violência, com agressividade, porque essas são imperfeições típicas dos homens e não da divindade. Então, temos que atualizar esse pensamento e não pensar em ira divina, mas em justiça, que vai dar a cada um exatamente aquilo que a pessoa necessita para a sua transformação e nunca apenas com o objetivo de uma vingança. Essas pessoas, então, que aguardam a ira divina, que aguardam Deus agindo como um vingador das suas mágoas, dos seus ressentimentos, das suas tristezas, elas esquecem o que o apóstolo disse em complemento àquelas palavras que acabamos de ler. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Isso também está lá na sequência da carta aos Romanos, do capítulo 12, os versículos 20 e 21. Veja, quando Paulo coloca dessa forma, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele, pode parecer que o apóstolo está dizendo, então você vai criar uma situação constrangedora para o outro, para ele ficar se perturbando? Não. Muito provavelmente, Paulo, inspirado por Jesus, deve ter colocado dessa forma, essa expressão, brasas vivas sobre a cabeça, no sentido de serem pensamentos novos que vão surgir nos nossos inimigos, em que eles vão pensar, como assim ele não se vinga? Como assim ele não deseja o meu mal?
Como assim essa pessoa não quer retribuir o mal que eu fiz a ela? Isso certamente levará essa pessoa a entender que há outras formas de viver, há outras formas de lidar com as agressões, com as ofensas recebidas. As brasas vivas aqui é no sentido figurado, nos levando a pensar que é pensamentos que farão essa pessoa mudar o seu modo de ser, pois esses pensamentos a incomodarão, assim como as brasas vivas sobre a cabeça, nesse sentido que essa figura nos traz. É fundamental que nós identifiquemos realmente os sentimentos que nós nutrimos em relação aos que nos prejudicaram de alguma forma. E a partir desse reconhecimento, então, a partir dessa identificação desses pensamentos, nós vamos estar aptos a dar o primeiro passo em direção ao perdão, que é sempre não desejar o mal, nem mesmo a punição àqueles que nos feriram, àqueles que nos magoaram. Muitas vezes nós confundimos a ideia de justiça, de correção, com a ideia de vingança. Nós queremos e até desejaríamos nós mesmos sermos o agente de dor, de sofrimento às pessoas que nos prejudicaram. Mas enquanto nós estamos sentindo isso, revela que nós temos que aprender muito sobre a lei divina. Temos que aprender muito que Deus não espera que os seus filhos, que as suas criaturas, que os seres que partiram da sua mente, do seu desejo, da sua vontade criadora, vivam se degladiando, um retribuindo ao outro o mal feito, mas que as pessoas produzam, a partir do sofrimento, uma mudança verdadeira. Quando nós passamos por prejuízos causados por outras pessoas, devemos refletir profundamente sobre a nossa capacidade de causar dor e prejuízo ao outro. E essa reflexão deve nos levar a produzir uma mudança, uma transformação efetiva em nós, de não nos tornarmos jamais capazes de espalhar dor e sofrimento ao outro. O sofrimento ele existe e ele é necessário à evolução do espírito. É apenas vivenciando, experimentando, em maior ou menor proporção, é que nós produzimos mudanças no nosso modo de ser. Quanto mais sofremos, indica que mais necessidade de mudanças estamos apresentando em nossa evolução. Quanto maiores as dificuldades que nós enfrentarmos, maiores são as necessidades de adaptação, de mudança e transformação que nós vamos enfrentando. Por isso que ao invés de vermos os problemas que as pessoas nos criam como obstáculos para a nossa felicidade, impedimentos para a nossa paz, pensemos, são instrumentos da vida para a nossa transformação. As pessoas que os causam são apenas agentes, muitas vezes inconsequentes, também serão responsáveis pela lei de ação e reação por tudo aquilo que eles produziram, mas de nossa parte devemos endereçar a eles apenas o pensamento realmente de compaixão. Pensarmos que são seres ainda que só são capazes de corresponder àquilo que eles nos mostram nesse momento. Assim como nós, em cada momento da evolução, só somos capazes de demonstrar aquilo que realmente nós já conquistamos. Então, trabalhemos por mudar em nós esse desejo de vingança, esse desejo de querer que Deus cumpra de uma forma punitiva a correção do próximo. Tenhamos nós a compaixão e veremos que a nossa vida se transformará e se engrandecerá. Vamos neste instante, então, agradecer a Deus a bênção da vida e a possibilidade que nós temos, Senhor, de conhecer, de aprender sobre as vossas leis. Que sejamos nós, Senhor, capazes de nos libertarmos de todos os sentimentos de raiva, de rancor, de ressentimento, em relação às pessoas que nos prejudicaram, as pessoas que agiram de forma leviana em relação a nós. Sejamos capazes, Senhor Deus, de reconhecê-las como nossos irmãos, ainda imperfeitos, assim como nós mesmos. Irmãos que realizaram ações
infelizes contra nós, como já fizemos, ou talvez estejamos fazendo e não sabemos. Que os nossos corações, Senhor, possam estar abertos a essa onda de transformação, de renovação, de crescimento interior, nos libertando de toda tristeza, de toda mágoa, de todo o sofrimento que nós atribuímos a nós mesmos, Senhor, por rememorarmos as dores e os sofrimentos pelos quais passamos. Que possamos entender que são experiências já superadas, que já estão em nosso passado e que o presente nos oferece inúmeras possibilidades de crescimento e renovação. Neste instante, Senhor, nós trazemos a nossa memória, fazemos emergir das nossas memórias a figura das pessoas que carregamos alguma mágoa, alguma tristeza. E desejamos, Senhor, prosseguir em paz com essas pessoas, que elas encontrem oportunidades de se renovarem, de se transformarem, que possam também eles, Senhor, aprenderem dessas lições de renovação e de transformação. Abençoa-nos a todos, Senhor, e livra-nos e proteja-nos de todo o mal. Que assim seja, Senhor, graças te damos. Meus amigos, estas foram as nossas reflexões para este momento. Eu convido a todos a continuarem acompanhando o nosso programa Ponto de Vista e também a programação do canal Espiritualidade. Um grande abraço a todos e até a próxima.